Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubando a área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para trazer os comentários dessas últimas notícias do Vasco aí. Mas para começar esse vídeo aqui no Alto Astral, vamos falar aí do nosso dia do Vasco, um dia da nossa história do nosso Vasco, no nosso quadro Você Sabia. Juninho, solta a vinheta aí, meu compadre. Galera, hoje é dia 16 de dezembro de 2019, há exatos 30 anos o Vasco tornava-se bicampeão brasileiro, um time formado aí com jogadores de seleção brasileira. O Vasco naquela ocasião fez uma contratação bombástica, tirando o Bebeto do nosso rival, o Bebeto que estava em litígio com o Flamengo. O Eurico Miranda e o Calçada fizeram aí uma engenharia financeira e conseguiram tirar o Bebeto lá do Flamengo. E o Vasco montou aí um time muito bom, que foi chamado até de Sele Vasco. Jogadores importantes da base do Vasco e também as contratações de peso fizeram com que o Vasco fosse o favorito do campeonato daquele ano, e demonstrou aí dentro de campo que era uma máquina, era um time que era muito difícil de ser batido. Aquele time formado por Acácio, Luiz Carlos Vinck, Quinones, Marco Aurélio e Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro e Bismarck, Sorato, Bebeto e William. E o técnico era o Nelsinho Rosa, um técnico vitorioso aí na história do Vasco. O Vasco venceu o São Paulo por 1-0 dentro do Morumbi, com gol do Sorato, gol importante na história do Vasco. O São Paulo, que sempre foi uma pedra no nosso sapato, dali em diante começou a ser o nosso freguês. Começamos a ganhar títulos em cima dos paulistas, e foi importante aí na nossa história esse bicampeonato, já que o Vasco vinha de 15 anos aí de seca no Campeonato Brasileiro. No ano anterior a gente tinha sido vice-campeão para o Bahia, mas conseguimos esse título importante para a nossa história. Como podemos ver, o dia 16 de dezembro é mais um capítulo importante na história maravilhosa do nosso clube do coração. Agora vamos falar a respeito da notícia aí mais importante do dia do Vasco. Hoje vai ter a reunião aí com o Abel Braga. O Alexandre Campelo vai se encontrar com o técnico para poder estar aí concretizando aí a sua contratação. Abel Braga, que é um técnico experiente, vencedor, está dividindo opiniões aí na torcida do Vasco. Não estou entendendo muito bem essa negativa com o treinador. O Luxemburgo, quando chegou, foi a mesma coisa. A torcida não queria que o Luxemburgo viesse porque o Luxemburgo era flamenguista. E parece aí que a torcida do Vasco não está satisfeita, a grande maioria não está satisfeita com a vinda do Abel. Não entendo por que estão falando que ele não fez um bom papel no Flamengo e no Cruzeiro. Eu discordo dessa opinião. No Flamengo ele fez 32 jogos, 19 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. Foi campeão da Florida Cup, campeão da Taça Rio e também do Campeonato Carioca. Chegou às oitavas de finais da Libertadores. Também, quando saiu do Flamengo, estava em 6º lugar ali no Campeonato Brasileiro. Tinha conquistado a primeira vitória contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E saiu lá por indiferença lá com o elenco. Ele disse que foi traído, então ele abandonou o barco. Na minha opinião, ele estava fazendo um bom trabalho, e a torcida do Vasco aí parece que está meio iludida aí com a situação do Flamengo, que a torcida do Flamengo era insatisfeita com o Abel. Parece que a torcida do Vasco está comprando esse barulho. No Cruzeiro, coitado, ele já chegou lá também com o barco à deriva. No Cruzeiro foram 8 jogos invictos. Os primeiros 8 jogos do Abel no Cruzeiro foi invicto, foram 3 vitórias e 5 empates. Ele tinha um aproveitamento de G4 ali. No Cruzeiro ele fez 14 jogos, venceu 3, perdeu 3 e empatou 8. Ficou ali 2 meses ali no comando do Cruzeiro. Mas como todos viram aí, a situação ali política do Cruzeiro, muito salário atrasado, jogadores fazendo panelinha. O Rogério Ceni chegou lá e saiu logo.
Então eu acho que o Abel Braga ele fez o possível para poder estar ali salvando o Cruzeiro, e na minha opinião, se o Abel Braga não tivesse sido técnico do Cruzeiro, o Cruzeiro já tinha descido há muito tempo. Ele fez, na minha opinião, uma boa passagem pelo Cruzeiro, e a torcida do Vasco está aí fazendo uma resistência ao novo técnico. Na minha opinião, eu gostaria que fosse o Cuca o técnico do Vasco. Eu gosto do treinamento do Cuca, do esquema de jogo. Ele bota o time para frente, é um treinador que não gosta de jogar muito com medalhões, sabe jogar com as divisões de base. E o Abel também é um cara que se adapta muito bem ao elenco que o clube dá na mão dele. Ultimamente aí no Fluminense ele revelou muitos jogadores, e vai ser importante aí nessa transição da base do Vasco para o profissional. O Vasco que infelizmente aí, apesar da adesão em massa aí do sócio torcedor, parece que não vai ter muitas condições de trazer jogadores de nome para estar aí compondo o elenco. Eu acho que o Vasco deveria estar buscando um bom centroavante ali e um meio campo, e o resto ficar aí com a base que a gente já tem, e nossos meninos aí que estão subindo, geração boa aí. Infelizmente não ganhamos mais um título ontem, mas o intuito da divisão de base é poder ceder jogadores ao time principal. E na minha opinião, o Abel Braga e o Cuca são dois técnicos gabaritados aí para poder estar lançando os nossos jogadores, nossos jovens promessas aí ao time principal. Parece que hoje aí o Vasco também vai fechar o seu contrato com a Van. Esperada aí hoje a resposta do Luciano Hang aí a respeito do patrocínio. Seria importante também, o Vasco está fechando esse patrocínio aí, parece que é 20 milhões aí por ano, uma boa grana aí para estar reforçando os cofres do nosso clube. E também o Vasco aí tem que estar caminhando a passos largos aí para poder resolver a situação da penhora, já que no dia 20 aí encerram-se os trabalhos aqui no Rio de Janeiro da Justiça Carioca, e a partir de janeiro vai estar funcionando só plantões, né? E é complicado aí, a gente está em mês de janeiro e fevereiro esperando para estar resolvendo a situação. Espero que o departamento jurídico do Vasco possa estar resolvendo essa situação até o dia 20, o dia que foi prometido aos jogadores aí e aos funcionários, está sanando a dívida. O Vasco aí está correndo contra o tempo, e espero que o Campelo e sua diretoria possam resolver essa situação, que é importante já para o planejamento aí do final do ano aí, que acerte o quanto antes com o técnico, para a gente poder estar levando aí o nosso time já tudo certinho, começar em janeiro já com as contratações e já com as dispensas, tudo organizado para não ter problema, aí a gente ter um ano de 2020 aí bem planejado, sem correr risco. A gente sabe que não vamos ter aí jogadores a balde aí, jogadores de renome, mas que o Vasco possa estar contratando jogadores certos para a posição certa e dispensando também aqueles que porventura aí estão aí atrapalhando o nosso elenco. Eram os comentários que eu podia fazer a respeito dessa situação. Espero que o Vasco hoje possa estar fechando logo com o Abel ou então com o Cuca, para a gente poder estar dando aí prosseguimento ao planejamento de 2020. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.